Professor, muito prazer, bem-vindo ao Jornal da Fora, tudo bem? Tudo bom, Miguel. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite, é uma honra. Deixa eu só dar um recado aqui para os internautas, pessoal, muito importante que vocês deixem alguma colaboração para a gente, algum comentário, façam perguntas ao professor Pedro Paulo, o que vocês quiserem perguntar sobre economia, sobre o arcabouço fiscal, pode perguntar que eu passo a palavra aqui para ele. Agradeço aqui já também o Carvalho pela colaboração, e é isso aí. Pedro, não se preocupa com o cachorrinho aí não, porque aqui também tem um cachorro, de vez em quando também faz barulho, tá? O pessoal está acostumado, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Ontem, né, a gente ficou sabendo, foi ontem, né, que foi enviado ao Congresso o documento, né, do arcabouço fiscal, enviado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele tirou foto lá com o Arthur Lira, né? Tá lá na capa do Agência Câmara de Notícias, Agência Senado, o arcabouço fiscal, né? Vai ser votado, o Arthur Lira falou que quer votar até dia 10 de maio, isso, né? Aí queria saber a sua opinião sobre esse arcabouço fiscal, o que você acha dele, o que o governo poderia ter feito de melhor, na sua opinião? Olha, Miguel, eu acredito que o governo, digamos, aceitou muito a pressão do mercado e, de certo modo, perdeu um pouco, digamos, do momento e do capital político que foi construído e todo o debate que foi feito em torno ali à PEC da transição, não é? Porque a PEC da transição mostrava muito claramente que a regra de limitação do gasto tinha uma tendência de provocar o estrangulamento do Estado brasileiro, não é? O governo Lula conseguiu uma grande vitória antes mesmo de ter sido nomeado, né, antes da posse de 1º de janeiro, foi no dia 21 de dezembro, não é? E aquela PEC da transição permitia realizar um déficit de até 2,16% do PIB, não é? Mais de 200 bilhões de dólares nesse ano, né? E já no dia 12 de janeiro, o Ministério da Fazenda, digamos, sem muita preparação, né, apresentou ali um pacote em que era prometido uma reversão para um superávit de até 0,10% do PIB. Então, significava uma inversão de nada mais, nada menos, né, de um déficit de 2,16 para um superávit de 0,10, nada menos do que 2,26% do PIB. Não é? Isso justificado, basicamente, pela ideia de que era necessário dar um espaço fiscal para que o Banco Central reduzisse a taxa de juros. Não é? Mas, na verdade, não existe, não é preciso dar nenhum espaço fiscal para que o Banco Central reduza a taxa de juros. O Banco Central tem que reduzir a taxa de juros, tem que fazer mesmo pressão para que o Banco Central reduza a taxa de juros, mas o Banco Central não tem, digamos, o direito de pautar a gestão fiscal, tal como foi colocada ali, né? E isso significaria um esforço muito grande. O Ministério da Fazenda indicou que haveria um corte de gastos de até 0,5% do PIB, que levaria, digamos, a despesa em 2023 para um pouco menos até do que a despesa de 2022, e que, eventualmente, se as receitas não fossem, a expectativa de receita, mais de 1,5% de acréscimo do PIB não fosse alcançado, eventualmente haveria novos cortes, não é? Então, isso, de uma hora para outra, isso reverteu, digamos, toda a disputa, inclusive a disputa política e ideológica que se tinha feito para abrir um espaço fiscal para a realização de uma política que promovesse o crescimento, porque o déficit público, Miguel, basicamente significa superávit privado, não é? Então, na verdade, quando o governo procura realizar um superávit primário, isso significa um empobrecimento daqueles que pagam impostos, porque estão pagando impostos basicamente para receber de volta menos do que foi pago de imposto, não é? Agora, isso é feito basicamente para justificar, digamos, uma aquietação, um eventual ganho de credibilidade e confiança, aquietar um suposto pânico que haveria a respeito da trajetória da dívida pública,
não é? Mas não existe nenhum pânico. Na verdade, existe uma grande, digamos, preocupação forjada. Ninguém imagina que o governo brasileiro vai ser incapaz de pagar a dívida pública, não é? E esse pânico todo serve basicamente para fazer o que está sendo feito, né? Criar, digamos, amarras para a execução de políticas públicas e para o atendimento de determinadas necessidades sociais. Não quer dizer que você não precisasse ter alguma estratégia para reduzir a relação de dívida pública em relação ao PIB, mas isso não precisava ser feito a tão curto prazo, não é? De uma maneira tão impaciente, entregando tão rapidamente aquilo que o mercado estava precisando, e poderia contar muito mais com uma política orientada para o crescimento do PIB, e por meio do crescimento do PIB, o crescimento da arrecadação tributária e, assim, a redução da relação dívida-PIB, não é? Então, eu acho que o arcabouço fiscal, a gente pode falar um pouco mais sobre ele, né? Ele já, digamos, foi antecipado lá por aquele movimento ali em 12 de janeiro e, de certo modo, amarra a gestão do governo para os próximos, até o final do governo, né? Opa, desculpe. Isso que eu estava conversando com o professor João Férez agora há pouco, que é o professor lá do Instituto IESP e criador do Manchetômetro, né, que é a principal força da mídia brasileira é o poder de fechar a agenda econômica do país, né? É muito impressionante a capacidade, mesmo que tenha reduzido o alcance, por exemplo, desses grandes meios de comunicação. Quando a gente entra na área econômica, é um poder muito grande de estabelecer uma agenda econômica neoliberal. E a gente acompanha esses debates econômicos, né? Eu queria até perguntar a sua opinião, porque, por exemplo, a gente tem algumas novidades, tem algumas fissuras nesse debate que não tinham antes. Eu lembro até, eu entrevistei o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, antes dele falecer, ele falava, não, a esquerda brasileira tem que ler o André Lara Rezende, porque ele está criando fissuras dentro do campo liberal que não existiam antes, algumas fissuras, algumas divergências, que é importante que a esquerda explore, né? E aí eu lembro que eu fui ler os livros do André Lara Rezende. Você acha que a esquerda acabou deixando, então, de lado de explorar essas divergências dentro do campo liberal mesmo, né? Ou você acha que não existem mais essas divergências? Você acha que não dá para explorar isso? Não, dá para explorar isso, sim, sem dúvida nenhuma. Mas, na verdade, você não precisa, digamos, ceder às pressões. Eu acho que o arcabouço fiscal é mais realista que o rei, tá? Não precisava entregar tanto, não precisava, por exemplo, a banda não precisava ser 0,25. Se você colocasse 0,75 de banda, não é? A banda, só explica para a gente, Pedro, porque a gente é leigo. Tá. Quando você fala em banda, o que é isso, banda? É o seguinte, porque o arcabouço fiscal, ele tem vários tetos, né? Eu considero que ele tem 4 tetos. O primeiro teto é que a despesa pública primária, que exclui o pagamento de juros, ela só pode crescer numa variação que é 70% do crescimento da receita tributária, tá? Esse, digamos, seria o primeiro teto. Só que isso ocorre desde que o crescimento da receita tributária oscile entre 0,86% ao ano e 3,57%. Porque isso seria, digamos, se você tirar a partir disso 70%, daria o piso de crescimento, de redução, melhor dizendo, das despesas, que é 0,6% ao ano, o mínimo de crescimento da despesa pública anualmente, mas o máximo é 2,5% ao ano. Isso seria o segundo teto, né? Mesmo que as receitas tributárias cresçam acima de 3,57% ao ano, não é? 70% disso é 2,5%. As despesas não vão poder crescer mais do que 2,5%. Seria, digamos, o segundo teto. O terceiro teto seria as metas de resultado primário. O que é o resultado primário? É a diferença entre aquilo que o governo arrecada de impostos e aquilo que o governo gasta.
exclui o pagamento de juros da dívida pública, não é? E esse terceiro teto, ele é um pouco mais apertado do que os demais, porque ele é um teto que é móvel e é mais rígido, ele vai diminuindo ao longo do tempo. Em 2023, o déficit previsto é de 0,5% do PIB, considerando lá que na PEC da transição, o déficit possível era de 2,16%. Então, o governo, independentemente do Congresso, então isso não tem a ver, Miguel, com uma restrição de ordem política, é uma autorrestrição no valor de 1,66% do PIB. Para facilitar a conta, vamos supor que isso é 176 bilhões. O governo resolveu não gastar 166 bilhões, como se isso não fosse muito necessário para um conjunto de necessidades e como se isso não ajudasse o próprio PIB a crescer. E se o PIB crescesse mais, em 2024 você teria mais arrecadação, entendeu? Aí você, eventualmente, inclusive, quanto maior o PIB é o denominador da relação dívida pública em relação ao PIB. Quanto maior o PIB, menor a dívida pública em relação ao PIB, certo? Então, houve muito claramente uma intenção de priorizar cortes de gasto em relação à receita, embora haja também uma previsão de elevação aí das receitas, mais do que propriamente elevação do PIB para resolver o problema. Então, esse seria, digamos, o terceiro teto. Para essas metas de superávit, você teria um superávit de 0,5 em 2023, um equilíbrio, não é, em 2024, e aí gradualmente é 0,5% do PIB a mais. Então, 0,5 de superávit em 2025, quer dizer, um déficit de 0,5 agora em 2023, um equilíbrio em 2024, 0,5 do PIB em 2025 e 1% em 2026. Tá? Em torno dessa meta, que é o centro da meta, há uma banda de 0,25. Então, eventualmente, pode ser um pouco, o superávit pode ser um pouco acima ou um pouco abaixo da meta, não é? Isso dá, digamos, algum raio de manobra para que, digamos, se houver uma variação das receitas tributárias, o governo não fique precisando correr tanto atrás, cortando gasto, pelo menos com uma margem ali, numa gordura. Só que eu estou dizendo, essa gordura não precisava ser 0,25, poderia ser 0,75, não é? A taxa de crescimento das despesas não precisava ser 70%, poderia ser, joga lá, 95% ou 90% e depois você negocia, entendeu? Então, as metas de superávit não precisava ser tão, garantir um superávit de 1% no final do mandato. Se você chegasse, sei lá, a 0, equilibrasse no final do mandato, com o crescimento do PIB mais porrudo, está tudo bem. Então, isso que eu digo, que, digamos, houve mais realismo do que o rei pedia, certo? E isso, digamos, traz problemas assim no longo prazo. Pode até gerar algum problema já no curto prazo, não é? Porque no longo prazo, necessariamente, o regime fiscal sustentável, como ele foi chamado, ele vai determinar uma redução do crescimento do tamanho do Estado no PIB. Só que o Estado brasileiro é muito necessário para tocar investimentos de infraestrutura em áreas muito pobres, ele é necessário para ofertar serviços pessoais que não são substituídos por máquinas, sobretudo educação, mas também saúde, atenção primária, e realizar gastos sociais. Então, a tendência é que o tamanho do Estado no PIB cresça, isso é a tendência das economias capitalistas. Mas isso não é porque o Estado é gastão, é porque ele se especializa naquelas atividades que têm menor ganho de produtividade. Só que o ganho de produtividade retratado no crescimento do PIB absorve esse crescimento do Estado sem empobrecimento. Pelo contrário, isso significa que o Estado estaria oferecendo mais serviços para a sociedade, que estaria enriquecendo com acesso a serviços públicos, entendeu? Ninguém está dizendo que tem que ter um aumento absurdo do salário do funcionário público. Não é nada disso. Tá claro? Então, a longo prazo, por que o Estado vai diminuir? Porque o crescimento da despesa pública vai ser tendencialmente menor do que o crescimento do PIB. Se esse parâmetro de 70%, né, entre receitas e despesas se verificar depois desse mandato. Mas é essa a tendência, é para isso que está se sinalizando.
No curto prazo, qual é o risco? Qual é o risco? É que haja um crescimento de despesas, de receitas, melhor dizendo, não muito alto até junho de 2023 em relação a julho de 2022, não é? Por quê? O PIB está desacelerando. No último trimestre de 2022, você teve uma contração. A primeira medição do PIB pelo Banco Central, de janeiro, há 2 dias atrás, mostrou uma nova contração. Então, uma nova contração, normalmente, quando o PIB contrai, as despesas, as receitas tributárias contraem mais do que proporcionalmente. A elasticidade é normalmente maior do que 1, tanto para o crescimento econômico quanto para a contração. Tá certo? Então, o governo está correndo atrás de algumas novas, de elevação da carga tributária, de uma maneira até correta, sem dúvida nenhuma, né? Fechando aí, caçando esses chamados jabutis tributários, mas o risco é muito grande. Não estou dizendo que necessariamente vai acontecer, mas o risco é grande que o crescimento das receitas seja baixo até junho. Até tem uma questão em relação à inflação, que é um pequeno truque que eventualmente pode ampliar um pouquinho mais o gasto para o ano que vem, mas, enfim, depois eu explico isso. Então, pode acontecer, se a economia estiver nessa trajetória de desaceleração, reforçada por essa busca de superávit ou de um baixo déficit esse ano, não é? Depois realizou, né? Tem várias isenções de tributos que têm um impacto sobre a arrecadação já esse ano. Então, não é muito fácil obter um superávit de 0,5, de um déficit de só 0,5 em 2023. Então, se você tiver um baixo crescimento das receitas, no ano que vem, uma economia desacelerada vai necessariamente bloquear uma expansão da despesa primária, certo? E é isso que eu chamo quarto teto. Se, eventualmente, a economia crescer menos do que 0,86, estão chamando esse 0,6 de crescimento mínimo da despesa de um piso, né? Mas o problema é que, ao longo do ciclo econômico, eventualmente uma desaceleração da economia de 3,57 até 0,86 vai gerar também, mantida a carga tributária, uma desaceleração da despesa entre 2,5, despesa pública, 2,5 até 0,6. Isso significa que a despesa pública está reforçando a desaceleração do PIB e não agindo contraciclicamente. Quando ela passar a agir contraciclicamente, é só depois do crescimento do PIB baixar de 0,86, pode ser tarde demais. Então, esse 0,6 de crescimento, que é o piso, acaba se tornando um teto se a economia estiver em recessão. Porque não tem caso na história do Brasil em que o gasto público crescesse só numa recessão 0,6% ao ano para tirar a economia de uma crise, certo? Então, o que é um piso se transforma num novo teto. Então, é muito arriscado, digamos, já no curto prazo do governo Lula. Esse que é o grande problema. Não estou dizendo que vai dar errado. Pode dar certo, porque o crescimento chinês, não é, foi impressionante já nesse primeiro trimestre. Isso tem um impacto muito grande sobre as exportações brasileiras, muito embora haja desaceleração da economia americana e da economia europeia. Por outro lado, em algum momento, o governo Lula claramente está negociando investimentos chineses em infraestrutura e telecomunicações. Daí o Lula ter visitado lá tanto a CCC quanto a Huawei, não é? E isso pode ter um impacto sobre o investimento direto externo em infraestrutura, e pode ter um impacto no PIB. Então, quer dizer, por incrível que pareça, esse modelo neoliberal, ele pode ser salvo pelo comunismo chinês, pelo Partido Comunista Chinês, sabe, em 2024 ou 2025. Então, não quer dizer que está fadado ao fracasso, mas o risco é muito grande. É um risco que eu estou querendo dizer que não é necessário. E ainda há tempo de fazer emendas parlamentares, tem que ter pressão sobre os deputados. De fato, como você sabe, o Diretório Nacional do PT já disse que vai fazer emendas, que é contrário ao arcabouço fiscal, tal como ele foi apresentado. Agora, você pode, por exemplo, tirar todo o investimento público de qualquer teto, de qualquer um desses 4 tetos. Porque, ora,
Se o investimento privado, que recebeu isenções por parte dos estados, que inclusive fizeram isenções de tributação federal, não é? E isso vai ser revertido só para o gasto corrente, mas não para o investimento privado. Ora, por que também não liberar o investimento público de qualquer teto? Se até a regra de ouro da Constituição Federal diz que o governo pode se endividar se for para realizar investimentos, por que então o investimento vai ter um limite? Não tem que ter limite nenhum. E o outro problema, Miguel, é o seguinte: há despesas públicas, que é a despesa de educação, a despesa de saúde, as emendas parlamentares e o INSS, que eles tendem a crescer, quer dizer, há uma regra de que tem um piso de gasto em saúde e educação de acordo com a taxa de crescimento da receita pública, certo? Então, se a receita crescer 100%, educação e saúde, que tem um peso muito grande no orçamento, também vão crescer 100%. O INSS, que é a maior parte do gasto geral do governo, né, mais Seguridade Social, ele também continua crescendo o gasto um pouco acima do crescimento do PIB, a despeito da reforma da Previdência do Bolsonaro e o fato de que a regra de crescimento do salário mínimo foi eliminada ali em 2019. Mas o governo Lula está querendo retomar a regra de crescimento do salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB. Isso necessariamente vai determinar um crescimento do gasto com funcionalismo, sobretudo para estados e principalmente para municípios, onde o peso ali dos funcionários que recebem salário mínimo é muito grande, né? Mas também vai ter um impacto muito grande sobre a Previdência. Então, imagina, se gasto em educação, gasto em saúde e previdência social puxada pelo salário mínimo crescerem pelo menos na taxa igual ao crescimento das receitas, isso quer dizer que para o todo crescer 70% abaixo do crescimento, 70% no máximo em relação ao crescimento das receitas, é preciso que os outros gastos, que não educação, saúde e previdência, cresçam a uma taxa bem inferior do que apenas 70% do crescimento das receitas. Quer dizer, ao longo do tempo, isso vai esmagar os outros gastos fora educação, saúde e previdência. Então, todo o gasto em Bolsa Família. Então, você pode colocar, por exemplo, o Bolsa Família fora do teto. Por que não? Não foi essa a luta da PEC da transição? Tirar o Bolsa Família do teto? Então, por que você vai colocar agora o Bolsa Família dentro desse novo teto? Não tem. Tira os investimentos públicos, tira o Bolsa Família. Não é? O governo não poderia ter feito essa proposta e depois, eventualmente, negociar? Não, já entregou de antemão? Não dá. Esse que é o problema. É mais realista do que o rei. E não é um problema de realismo político. Porque, como eu te falei, o pacote lá de janeiro de 12 de janeiro, ele não tem nenhuma participação no Congresso. O Haddad também resolveu postergar o reajuste do salário mínimo de janeiro para maio, não é, para economizar alguns poucos bilhões, basicamente por causa do impacto sobre o INSS, para gerar esse superávit que foi proposto lá em janeiro, e eventualmente também para contribuir para o Banco Central controlar a inflação, porque isso reduz o salário real. Não é? Então, o ganho real de salário que haveria até janeiro, se o reajuste fosse feito em janeiro, praticamente não existe o reajuste sendo feito em maio. Entendeu? A meta de inflação, joga a meta para cima. Por que você precisa forçar o Banco Central a reduzir juros, cortando o gasto público, se você pode simplesmente, controlando o Conselho Monetário Nacional, elevar a meta de inflação? Se a meta é irrealista, coloca então uma meta realista. Aí isso força a redução da taxa de juros sem que seja necessário o controle do gasto público. Por isso que eu estou dizendo, não é uma questão só de realismo político, é uma aposta muito grande na recriação da confiança perante o mercado, para que, eventualmente, os investimentos privados possam compensar essa austeridade que está sendo decretada sobre o investimento público, que eu acho muito arriscado. Muito bom, Pedro. Deixa eu só entender uma coisa sobre o gasto público com juro, por exemplo, que os brasileiros ficam muito perplexos com isso, os juros brasileiros são muito altos, e agora o Banco Central tem autonomia, e quem define é o Conselho Monetário Nacional, certo? Que define a taxa básica, né? Não, na verdade, assim, o Conselho Monetário Nacional,
ele define a meta de inflação. Então. Tá? Mas quem define a taxa básica é o Conselho de Política Monetária do Banco Central. Isso. Conselho de Política Monetária. Copom, isso mesmo, confundi. Copom. O Copom, ele tem poucos diretores, são poucas pessoas que decidem o juro no Brasil, né? São alguns diretores, né, do Banco Central. O governo Lula, ele vai poder indicar 2 esse ano, né? E a gente não sabe exatamente quem é que vai ser indicado. Até se veicula o nome do Gabriel Galípolo para substituir, não é, o Roberto Campos Neto no final do ano que vem. Eu acho ótimo. O Gabriel Galípolo é um economista keynesiano, mas está fazendo, digamos, esse jogo político de negociação, não é, que o Haddad está propondo, mas seria um excelente nome. Agora, esses 2 nomes agora para a diretoria tem que ser nomes, digamos, que não sejam nomes do mercado, né? Olha, existe uma grande pesquisa do Christopher Adolph, que ganhou o prêmio, a melhor tese de ciência política nos Estados Unidos, tá? Que ele mostra o seguinte, que os bancos centrais, onde há mais porta giratória, o que é isso? A entrada e saída de funcionários públicos do Banco Central para o mercado financeiro privado, não é? Tem tudo mais igual, tudo mais constante, taxa de juros muito maior do que os bancos centrais, onde não há essa porta giratória. Quanto maior a porta giratória, maior a taxa de juros, tá? Porque a taxa de juros, ela é muito favorável tanto para os credores da dívida pública quanto os próprios bancos. Por quê? Porque a taxa Selic é a taxa mediante a qual os bancos têm garantido o empréstimo interbancário, porque se eles emprestam um para os outros e, eventualmente, a taxa do empréstimo entre eles, que tem muita oferta de liquidez, cai abaixo da taxa Selic, o Banco Central vai lá e compra, tá? Compra essa liquidez, oferece títulos pagando a taxa Selic, certo? Só que o custo do passivo do banco, como tem muita gente que deixa em conta não remunerada, o custo do passivo do banco é 0 e até em termos reais, negativo, porque tem inflação. Então, você deixa o dinheiro lá parado numa conta que não é remunerada e tem inflação, o banco está pagando o juro real negativo pelo seu passivo e está aplicando no ativo em títulos públicos que são bancados pelo Banco Central, por meio das operações compromissadas para garantir que a Selic é a taxa de juros que determina o empréstimo, a taxa do empréstimo interbancário. Então, a liquidez bancária, ela é basicamente garantida pelo Banco Central de acordo com a taxa Selic. Quanto maior a Selic, maior o ganho dos bancos e maior prejuízo para o orçamento público. Entende? Então, é absolutamente fundamental, porque é ridículo, é uma coisa absolutamente fora da curva essa taxa de juros, que haja controle sobre o Banco Central. Mas só que, veja, é muito importante nomear uma diretoria que seja mais técnica do que os lobistas do setor privado, dos banqueiros privados que estão lá, de acordo com Christopher Adolph, essa grande tese, não é? E que não tem essa porta giratória entre diretores do Banco Central e bancos privados. É fundamental colocar uma pessoa, digamos, mais honesta e tecnicamente qualificada do que o Roberto Campos Neto no final do ano que vem, mas antes disso, você já podia aumentar a meta de inflação, entendeu? Já podia fazer uma alteração da meta de inflação, porque uma meta de inflação muito baixa, que é definida pelo Conselho Monetário Nacional, é o pretexto tecnicamente correto, inclusive, que o Banco Central pode utilizar para manter uma taxa de juros muito alta. E isso, digamos, o ministro Haddad e a ministra Tebet resolveram não fazer, muito provavelmente porque isso receberia crítica por parte do mercado financeiro, entende? Então, há muita aceitação da pauta. Muita aceitação da pauta. Esse que é o grande problema, não é? E não precisa, você tem que negociar força, não é? Você não precisa, digamos, ser pautado, não é? E não precisa convencer porque não vão ser convencidos, porque ninguém acha, na verdade, que a dívida pública está num risco de não ser paga, Miguel, sabe? Esse é um argumento que obviamente, é um argumento que é utilizado por motivos políticos, para conter o gasto público e para abrir espaço por meio da contenção relativa do gasto público, não é, para a expansão do investimento privado na saúde, na educação,
não é? Na habitação, na previdência privada. A reforma serve para isso, certo? Então, eu acho que esse que é o grande problema. De fato, o Banco Central ele está boicotando, não é? Mas isso não significa que a política fiscal tem que ser pautada pelo que o Banco Central diz que a política fiscal tem que ser, para que o Banco Central, a partir daí, reduza a taxa de juros. Não pode acontecer isso. Muito bom, Pedro, muito bom. Eu vou terminar o bloco com você, agradeço muito a sua participação, torço para que o governo ouça suas palavras, que se salve alguma coisa nas emendas, que se ampliem os investimentos públicos, que é a grande preocupação nossa, né? Que se melhore a infraestrutura desse país, né? E até para combater, para se desenvolver, o país precisa de investimento público, a gente sabe, investimento em infraestrutura, e só o governo faz investimento em infraestrutura, né, Pedro? Então, muito obrigado, grande abraço, volte sempre aqui ao Jornal. Eu que agradeço, Miguel. A gente tem que agora pressionar os nossos deputados, né? Para que eles proponham emendas que modifiquem, pelo menos abram um pouquinho, na margem, alguma margem de manobra extra para o investimento público e para os demais gastos da despesa pública. Tá? Muito obrigado, Miguel. Obrigado, Pedro.